2025 foi um ano de lutas, de provações, mas a verdade é que o Senhor nos sustentou. E nós temos vários motivos para poder glorificar e celebrar ao Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 100. Talvez quando falamos de celebração, é o primeiro versículo que vem à nossa mente. Salmo 100, do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor fala o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com um cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por essas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui celebrando a tua bondade. E talvez nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mas nós temos um coração grato, um coração cheio de gratidão, porque o Senhor é Deus. A oração que fazemos a ti em nome de Jesus, amém. Cadê o Mateus? Será que tem como fazer só um negocinho aqui? Nem que seja um metrônomo ali, só para me ajudar no TDAH aqui. Mas pessoal, celebração. O que é a celebração? Se nós estamos falando sobre celebração, a gente precisa entender o que é a celebração. Glória a Deus. Celebração nada mais é do que uma expressão da nossa alma, uma expressão de alegria, uma expressão de contentamento daquilo que está dentro do nosso coração. Então, se você não está contente em Deus, se você não está feliz em Deus, dificilmente você vai saber celebrar o Senhor. Então, quando nós estamos alegres no Senhor, o nosso coração ele se enche de gratidão. E quando nós nos enchemos de gratidão, então nós colocamos para fora. Isso é celebração. E quando nós entendemos que Deus ele é tudo que nós temos, a nossa única ação ou a nossa única reação ao amor de Deus é celebrar aquilo que Ele tem feito. E Deus ele nos criou para que nós possamos celebrar, para que nós possamos estar contentes nele. Talvez a fonte da sua alegria seja tantas outras coisas ou tantos outros lugares que não é o Senhor. Mas nessa noite Deus vai nos trazer para perto dele para entender que Ele é a fonte da nossa celebração. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre nós, ou a história da humanidade, ela nos levou a momentos de celebração. Nem sempre a humanidade ou o povo de Deus soube celebrar. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, e nós vemos a história de Israel, nós vemos que foi um povo tirado do Egito, um povo formado por Deus, tirado ali do Egito, e eles caminharam, eles peregrinaram pelo deserto, mas nem sempre na história do povo de Israel houve celebrações. Nós podemos observar que em alguns momentos, aquele povo formado por Deus, eles não tinham a capacidade de celebrar ao Senhor. Então Deus, sabendo disso, Ele estipulou algumas coisas para o povo de Israel. Quando o povo sai do Egito, então Deus ele vira para Moisés e fala assim: olha, eu quero que você faça algumas celebrações. Eu quero que você separe algum momento da história da humanidade, do seu ano, dos seus meses, para poder celebrar o meu nome. E aí nós vemos que o povo judeu é um povo que ama celebrar. Eles têm mais de 12 festas, ou mais de 12 celebrações durante o ano. Tudo eles têm um motivo para celebrar. A verdade é que essas celebrações, elas não foram estipuladas por Moisés, elas não foram estipuladas por Josué, elas foram estipuladas pelo próprio Deus, porque nós fomos criados para celebrar. A nossa essência é uma essência de celebração. Então quando nós viemos ao culto, nós estamos vindo o quê? Celebrar o Senhor. Então Deus falou assim: olha, eu quero que você separe alguns momentos desse ano para poder celebrar o meu nome. E aí nós conhecemos a Páscoa. A Páscoa é uma celebração judaica, onde o próprio Deus estipulou, falou: olha, vocês vão lembrar de quando eu tirei vocês do Egito. Então essa festa, essa celebração vai se chamar Páscoa.
Agora, quando vocês saíram de forma repentina do Egito e começaram a peregrinar pelo deserto, vocês vão chamar essa celebração de festa dos pães asmos. Quando eles falam que não deu tempo de fermentar o pão para poder sair. Agora vocês vão celebrar também porque vai começar a colheita. Então quando começa a plantação, quando vai começar a plantação, o plantio, então vocês vão celebrar, porque começou o cultivo. Mas também no final desse cultivo, vocês vão celebrar a festa do Pentecoste, que é o quê? A festa da colheita, quando vocês vão colher tudo aquilo que vocês plantaram. Então o próprio Deus, ele estipulou celebrações para o povo dele. Mas por que o próprio Deus estipulou festas para o seu povo? É porque na verdade nós somos muito bons, nós somos muito rápidos em exigir a intervenção de Deus na nossa vida. Mas nós somos mais rápidos ainda para sermos ingratos com aquilo que Deus tem feito no nosso coração, na nossa vida. Então Deus sabia que o coração do homem era um coração ingrato. Era um coração que se deixava levar pelas circunstâncias. E dificilmente eles se lembrariam de que um dia Deus nos tirou do Egito e nos trouxe para uma terra prometida. Nós somos muito rápidos em pedir a intervenção de Deus e pedir que Deus ele realize os nossos sonhos, que Ele abra uma porta numa faculdade, que Ele abra uma porta de emprego, que Ele provê um casamento. Nós somos muito rápidos nisso, mas nós somos mais rápidos ainda em esquecer aquilo que Deus ele faz por nós. Nós somos muito mais rápidos em esquecer, em celebrar a provisão de Deus, em celebrar que um dia nós éramos escravos do pecado e hoje nós estamos libertos. Qual foi a última vez que você celebrou que Deus ele te libertou do pecado ou da condenação do pecado para te trazer para uma condição de livre? Era isso que Deus estava falando para o povo. Olha, vocês precisam celebrar, porque outrora vocês eram escravos, e eu com mão forte retirei vocês da escravidão, e agora vocês são um povo livres. Talvez você nunca deve ter celebrado que Deus ele te livrou daquele mundo que você vivia, do lamaçal do pecado. Então Deus ele está nos trazendo à memória aquilo que Ele tem feito por nós. Talvez você nunca celebrou a provisão na sua casa. Então Deus ele fala para o povo: olha, eu preciso que vocês celebrem, porque vocês estão plantando e daqui a um tempo vocês vão colher. Porque eu estou provendo o maná, porque eu estou provendo a água que sai da rocha. Então nós precisamos celebrar, porque nós somos criados por Deus para celebrar os feitos do Senhor. 2025 talvez para alguns não foi um ano com motivos para celebrar. Talvez você possa chegar ao fim de 2025 e pensar: eu não tenho motivo nenhum para celebrar o Senhor. Meu ano foi terrível, perdi um parente, fui mandado embora, meu pai saiu de casa, não consegui aprovação naquela faculdade que eu tanto queria. E talvez você tenha realmente motivos para não celebrar ao Senhor. Mas essa noite Deus quer nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E aquilo que nos traz esperança é o cuidado do Senhor. Nós precisamos celebrar porque Deus está cuidando de todas as coisas. Então Deus ele começou a estipular ao povo: olha, vocês vão celebrar a libertação. Será que você se lembra do dia que você foi alcançado por Jesus? Será que se você trazer a sua memória, você vai lembrar do dia que você foi alcançado por Ele? E talvez num apelo nessa igreja, talvez numa oração de um irmão, talvez numa música bem cantada, você levantou a mão e entregou sua vida para Jesus e declarou: a partir de agora eu não sou mais escravo do pecado, eu sou agora livre em Jesus. Será que você se lembra desse dia? E será que você consegue celebrar aí no seu coração porque Jesus te alcançou? Será que você é muito grato a Deus porque Ele proveu o alimento da sua casa hoje? Será que você é grato a Deus porque você está no emprego que você tanto sonhou? Você consegue celebrar isso? Será que você consegue celebrar estar em uma família onde seu pai e a sua mãe conseguem te colocar numa boa escola? Onde seu pai e a sua mãe conseguem te colocar numa boa faculdade? Pagar um bom cursinho para você? Ou será que você acha que isso é obrigação de Deus e está tudo certo? Deus é obrigado a abrir as portas para mim e está tudo certo. Ele faz a obrigação dele e eu me viro aqui.
Nós somos libertos em Cristo, nós somos formados para que nós pudéssemos glorificar a Deus. Nós somos alcançados por Deus para que não faltasse alimento na nossa mesa. Então nós precisamos celebrar, nós precisamos ter um coração grato, nós precisamos entender que um coração grato é um coração que agrada o coração de Deus. Então quando eu olho para o povo de Deus, eu vejo que Deus ele foi aquele que estipulou celebrações. Estar aqui nesse culto com esse tema de celebração é um propósito de Deus, para você trazer à memória como foi o seu ano, para você trazer à memória tudo aquilo que Deus, quando o pastor Álvaro estava falando de anotar tudo aquilo que Deus fez por você nesse ano, eu coloquei algumas coisas, e talvez a gente esquece do que pediu para Deus, talvez a gente esquece das orações que fizemos, para que Deus ele abrisse portas. Se você fizer uma retrospectiva do seu ano, como você começou o 2025, talvez é totalmente diferente da forma que você está hoje. Talvez você estava em uma outra igreja, talvez você estava em um outro ambiente, talvez nem na igreja você estava. Então nós precisamos celebrar, porque o nosso Deus ele agrada de um coração grato. E quando eu falo sobre celebração, eu entendo que a celebração ela é fruto de um coração grato. Precisamos cultivar a gratidão no nosso coração. Não sei se aqui tem esse hábito, pastor, mas lá na igreja nós temos esse hábito de, no final do ano, no culto da virada, a gente recebe um papelzinho, e nesse papelzinho a gente coloca algumas metas. Quem aqui já fez isso? E quem fez isso em 2024 para 2025? Fez? Você lembra que você colocou lá? Mais ou menos? Mais ou menos. E das coisas que você lembra, você consegue ver a mão de Deus sobre a sua vida? Sonhos realizados, metas realizadas? Eu coloquei que eu queria ser pai, e Deus me deu a bênção de estar gerando uma filha ali. Eu coloquei que eu precisava de um carro, então Deus ele abriu a porta, nós compramos um carro. Eu coloquei que eu precisava mudar de casa, e Deus nos abençoou que nós mudamos de casa. Eu coloquei que eu precisava perder 10 quilos. Já vai para 6 anos que eu estou buscando esses 10 quilos e não sei, talvez ano que vem eu consiga. Mas talvez nós esquecemos daquilo que nós pedimos a Deus e aquilo que Deus ele tem feito por nós. E um coração grato é um coração que agrada ao Senhor. Aqueles planos que fazemos no final do ano talvez nos traz frustrações, porque nós começamos a fazer os nossos planos a partir do que nós queremos. Por que nós vemos muitos jovens e adolescentes frustrados? Porque os planos que nós traçamos não partem do Senhor. O plano que nós traçamos não parte da vontade de Deus. E a gente estava pensando sobre esses dias, sobre a vontade de Deus. O que é viver sobre a vontade de Deus, ou como alcançar a vontade de Deus? A verdade é que Deus ele tem uma vontade para a nossa vida. E todas as vezes que nós buscamos os nossos próprios interesses, que não está atrelado com os sonhos de Deus, então nós seremos pessoas frustradas. E com a frustração vem a ingratidão. Eu queria tanto aquela faculdade, Deus não abriu a porta. Porque talvez você traçou planos a partir do seu coração, a partir dos desejos da sua alma. Então é impossível você ser grato a Deus andando na contramão daquilo que Ele tem para você. Então não tem como você celebrar aquilo que não traz prazer para o seu coração, não traz graça para o seu coração, não traz gratidão para o seu coração. A celebração ela é fruto de um coração grato. E muitas vezes nós somos como crianças pirracentas, porque Deus não me deu, então eu não tenho motivo para celebrar. Deus não proveu, então eu não tenho motivo para levantar a minha mão e adorar a Deus. Deus não proveu, então eu não tenho motivos para poder sorrir quando eu venho ao culto. Quando eu venho ao culto, Deus não proveu o meu sonho ou os desejos do meu coração, então eu já não vou mais no GD, eu já não vou mais no culto, eu já não quero saber mais de ir no acampamento, porque Deus não se importa comigo. Eu não tenho motivos para celebrar, eu não tenho motivos para agradecer, eu não tenho motivos para me alegrar, porque talvez você está andando na contramão daquilo que Deus ele tem para você. Então quando nós falamos sobre celebração, nós queremos entender, nós precisamos entender que o meu coração ele precisa ser grato.
E nós queremos declarar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas quando falta a aprovação no concurso, então Deus já deixou de ser o meu pastor. Quando falta aquele carro que eu queria tanto comprar, então Deus já não é meu pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, glória a Deus. Mas Ele só é o seu pastor enquanto Ele está provendo aquilo que você quer. Porque quando Ele deixa de prover aquilo que você quer, então Ele deixa de ser o seu pastor, Ele deixa de ser o seu Senhor. Então Ele já não governa mais a sua vida. Quando nós lidamos com jovens e adolescentes, nós olhamos e observamos isso. Jovens frios espiritualmente, não querendo buscar o Senhor, porque talvez Deus não é o mordomo da vida deles, Deus não está provendo aquilo que eles estão querendo, Deus não se enquadrou na agenda que eles traçaram, Deus não se atentou para os desejos do meu coração. Qual era o desejo do seu coração? Eu queria namorar. Aí Deus não proveu um namorado para você, uma namorada, então você vai se voltar contra Deus. Então, Senhor, eu já não quero mais celebrar, eu já não tenho motivo mais para celebrar. A verdade é que quando nós entramos no propósito e alinhamos a nossa expectativa com a expectativa de Deus, então só o fato de sermos alcançados por Deus e sermos salvos por Ele já é motivo suficiente para agradecermos a Deus e para celebrarmos aquilo que Ele tem feito em nós. Nós precisamos ser uma geração que busca glorificar e celebrar a Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Mas nós estamos muito apegados em que nada nos faltará, e realmente nada nos faltará. Mas antes que falte alguma coisa, antes que deixe de faltar, Ele precisa ser o nosso Senhor e o nosso pastor. E quando nós estamos alinhados com esse propósito, nosso coração se satisfaz com aquilo que Deus tem feito. Não é as conquistas que vai direcionar as nossas ações ou as nossas ações de gratidão a Deus. Não são as conquistas que vão ditar o nosso ritmo de adoração. Porque talvez Israel naquele tempo, ele buscava motivos para agradecer a Deus. E se Deus não provia, então eles se rebelavam contra Deus. Eles não tinham um coração grato. Senhor, nós estamos com sede, então eu vou prover água. E Deus proveu água. E depois, Senhor, nós estamos com sede de novo. E Deus proveu água de novo. Mas quando Deus deixava de prover, ou quando não era o momento certo para prover aquilo que eles estavam querendo, então eles se voltavam contra Deus. Será que o Senhor nos tirou do Egito para poder nos morrer no deserto? Será que o Senhor nos tirou onde a gente tinha lá pão, água, trabalho, onde estava tudo indo bem, para poder padecer no deserto? Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para nós? Senhor, nós estamos com fome, então vai ter pão. Vai cair pão na sua porta, e todos os dias você acorda de manhã, tem um café da manhã ali na sua porta, esperando para você se alimentar. Senhor, tudo bem que tem café da manhã, mas eu estou cansado de comer pão. Manda uma carne. Então eu vou mandar ali umas codornazinhas para você comer. A verdade é que nós somos muito ingratos a Deus. Nada está bom, nada nos satisfaz, nada é suficiente. Nós viramos crentes murmuradores. Nós viramos crentes que não estão satisfeitos com a ação de Deus na nossa vida. E aí, por nós não sermos gratos a Deus, então nós estamos incentivando os pais, e a gente vê pais de adolescentes principalmente, que eles estão se matando para poder agradar um jovem ou adolescente ingrato. Se eu estudo uma escola boa, não é suficiente. Então meu pai precisa trabalhar mais para poder pagar uma escola melhor para mim. Se eu como um hambúrguer, já não quero um hambúrguer mais, hambúrguer não é suficiente, eu quero uma pizza. Então meu pai precisa trabalhar mais para poder satisfazer os desejos do meu coração. E quando nós incentivamos os nossos pais ou aqueles que nos sustentam a investir mais tempo no trabalho para poder satisfazer os desejos do nosso coração, então nós produzimos pais ausentes. Porque meu pai ele está tão intertido no trabalho para poder satisfazer as minhas vontades, para poder me dar uma vida melhor, ele já não tem tempo mais para poder conversar comigo, para poder sentar numa mesa e bater um papo. Então Deus ele é da mesma forma. Quando eu não estou satisfeito mais com aquilo que Deus ele está provendo,
Então eu começo a exigir mais de Deus, e na medida que Ele não vai prover naquilo que eu quero, então eu deixo de me relacionar com Ele. Talvez eu já não oro mais como antigamente, talvez eu já não sirvo mais como antigamente, talvez eu já não adoro mais como antigamente, porque o meu coração ingrato tem me afastado do meu Pai. E aí nós estamos nos tornando uma geração fria, distante do Senhor, porque nós não aprendemos a celebrar, porque nós não aprendemos a ter um coração grato. Quando nós entendemos que a beleza da vida, ela está em servir ao Senhor e ser grato porque Ele nos alcançou, então nós começamos a ter uma vida mais leve, nós começamos a ter uma vida mais alegre. A nossa alegria, ela não pode estar apoiada nas circunstâncias, a nossa alegria não pode estar apoiada naquilo que nós conquistamos, porque terão momentos que nós não vamos conquistar, terão momentos que nós não vamos ter momentos bons. Paulo ele fala sobre isso em Efésios, que chegará os dias maus. E quando chegar os dias maus, qual será a sua motivação para celebrar? Quando chegar os dias maus, qual será a sua motivação para poder levantar suas mãos e adorar a Deus com alegria, com gratidão? Porque nós teremos dias maus, nem todos os dias serão bons, nem todos os dias nós vamos conquistar uma porta de emprego, nem todos os dias nós vamos conseguir bater a meta do mês, nem todos os dias eu vou ser aprovado na faculdade, nem todos os dias o meu casamento, o meu namoro vai estar tudo bem. E quando chegar esse dia, o que eu vou fazer? Quando chegar esse dia, como é que vai ser a minha postura diante de Deus? Então a celebração, ela é fruto de um coração grato. E um coração grato, ele é fruto de uma vida apoiada naquilo que Deus ele é para nós, não aquilo que Ele pode fazer por nós. Talvez o seu relacionamento com Deus, a partir de hoje para trás, foi um relacionamento em que você buscava as bênçãos de Deus, você buscava a provisão do Deus, mas você esquecia que Ele é o seu Senhor, Ele é o seu pastor, e pastor é aquele que pastoreia, pastor é aquele que conduz, Senhor é aquele que dá ordem e nós cumprimos, independente de qual seja a ordem. Talvez você esteja num relacionamento com Deus em busca de bens, talvez você esteja num relacionamento com Deus esperando que Ele venha prover o melhor dessa terra para você. Mas o que é o melhor dessa terra? Qual é a nossa perspectiva sobre o melhor dessa terra? Quando eu olho para Salmos 1, eu vejo que aquele que está plantado junto ao ribeiro, tudo que fizer prosperará. Então a prosperidade, ela precisa ser uma prosperidade a partir da ótica de Deus. É a cosmovisão que nós estávamos conversando sobre esses dias. Prosperidade não é o que eu entendo sobre prosperidade. Não é ter um carro importado. Não é você fazer 3 viagens internacionais no ano. Isso não é prosperidade. Prosperidade é você estar satisfeito em Deus, porque Ele vai prover o que comer, Ele vai prover o que vestir, Ele vai prover o que beber. Não é isso que Mateus fala pra gente? Então, quando eu tenho um coração grato, eu tenho motivo suficiente para celebrar a Deus. Talvez naquela listinha que você anotou, talvez metade dela ou nenhum motivo do que você colocou lá se realizou em 2025. Ainda tem tempo para se realizar. Mas talvez você pode olhar para aquela lista de uma forma frustrada e entender que Deus ele não se importa com você porque Ele não realizou os seus sonhos. Quantas pessoas queriam estar aqui no nosso lugar e não estão, porque estão numa cama de hospital, porque perderam sua vida em 2025, porque não tem condições de estar aqui, e nós estamos, e nós temos motivo suficiente para celebrar. A ingratidão e a falta de contentamento, ela nos afasta do Senhor. Então todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, então nós perdemos motivos para celebrar. E celebração, ela tem a ver com o fruto do Espírito. A celebração e a alegria e o contentamento, elas são frutos de um coração cheio do Espírito Santo. Gálatas 5 fala o quê? Porque o fruto do Espírito é amor. O que mais? Canta a musiquinha. Amor, alegria. Alegria é um fruto do Espírito. Não tem como eu estar alegre se não for pelo Espírito Santo. Ou talvez você tenha uma falsa alegria de que
As suas amizades que não agradam o nome do Senhor, elas estão te trazendo alegria. Isso não é alegria verdadeira. Alegria, ela é um fruto, uma marca do Espírito Santo em nós. Mas espera aí, você não tem noção do que está acontecendo na minha vida? Esse pode ser o seu discurso. A minha casa está uma bagunça, os meus pais brigam o tempo inteiro, meu pai está desempregado, não tenho o que comer dentro de casa, eu não tenho como comprar um tênis legal, porque os meus amigos todos estão comprando e eu não tenho dinheiro para comprar. Como é que você quer falar comigo sobre alegria, sendo que você não conhece a minha vida? Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós cultivamos um relacionamento sadio com o Espírito Santo, então nós temos motivos para alegrar, porque o Espírito Santo, ele é a nossa alegria. É uma música do Vencedores por Cristo, se eu não me engano. Quando tudo está desmoronando ao meu redor, eu estou em paz. Quando tudo está dando errado, eu estou em paz. Porque a paz que o Espírito Santo gera em nós é o quê? Ela excede o entendimento. E a paz que excede o entendimento é justamente a paz que nós não temos motivo nenhum para ter paz, nós não temos motivos nenhum para ter alegria, e mesmo assim nós estamos alegres. O Aquiles, eu gosto dele, porque ele é um menino alegre. Onde ele chega, ele está rindo. Onde ele chega, ele contagia. Isso é uma marca de alguém que tem o Espírito Santo. Talvez tudo esteja dando errado, mas nós estamos com um sorriso estampado no rosto. E talvez é isso que o mundo depressivo espera da igreja. Em um tempo onde a depressão é o mal do século e os medicamentos antidepressivos são os mais comercializados, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo, transmitindo alegria, transmitindo celebração. A criação, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. E se tem filho de Deus aqui nessa noite, então você precisa expressar a alegria que o Espírito Santo coloca em você. Talvez o porteiro do seu prédio ele esteja passando por momentos difíceis. Talvez quando você chega no seu local de trabalho esteja um caos. E nós precisamos ser promotores de alegria. Por quê? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E talvez nós queremos sair para fazer evangelismos e nós entregamos ali, e hoje foi uma bênção o evangelismo, entregamos ali o marca-página, o bis, entregamos ali o kitzinho. Isso não é suficiente se nós não levarmos a alegria que o Espírito Santo gera em nós. Você repostar uma mensagem, um corte de uma pregação, não é suficiente. Quando você chega dentro da sua casa, você é a pior pessoa do mundo. Você briga com todo mundo, você dá mal resposta na sua mãe, você briga com o seu patrão, você fala mal do seu colega de trabalho, você gera um caos no ambiente que você chega. Não adianta. Não adianta vir com a camisa legal para o culto, não adianta vir levantar suas mãos e chorar. Talvez você se quebrante num ambiente propício, talvez um teclado está tocando ali, ele te leva a uma emoção e você chora, mas quando você chega na sua casa, você é a pior pessoa do mundo. Você leva caos para dentro da sua casa, você leva tristeza para dentro do seu trabalho, você leva angústia para dentro da sua faculdade. Então nós precisamos entender que a criação, ela espera e ela anseia a manifestação dos filhos de Deus. E esse versículo ele pode ser aplicado de várias formas, mas uma forma que eu gosto de aplicar é justamente isso. Eu preciso fazer a diferença no ambiente que eu fui inserido, onde eu fui plantado. Deus me plantou naquela faculdade é para que eu possa levar alegria e para que eu possa fazer com que as pessoas que estão à minha volta queiram saber o motivo da minha celebração. As pessoas precisam olhar para nós e querer entender qual que é o motivo do Samuel rir tanto. Um menino alegre, um menino sorridente. Qual que é o motivo desse cara rir tanto? Qual que é o motivo desse cara estar tão alegre? Eu conheço a história dele, não Samuel, estou conjecturando aqui. Eu conheço a história daquele cara, é uma história difícil, perdeu os pais, não consegue às vezes uma porta de emprego, não conseguiu passar na faculdade que tanto sonhou, mas é um cara que vive alegre. Uma das minhas inspirações de alegria é a minha mãe. A minha mãe tem uma história difícil, ela tem um histórico difícil de vida, mas não tem um minuto que você chega perto da minha mãe, ela está rindo, ela está chorando, ou ela está triste. E quando eu morava com ela é meio maluca da cabeça, meio doidinha. Nunca levamos ela no psiquiatra não, e nem queremos levar, porque vai que ela tem algum diagnóstico que frustra a nossa admiração por ela.
Mas chegava uma sexta-feira, ela botava uma Lauriette. Quem aqui é crente raiz vai lembrar da Lauriette. Botava ali um Lauriette, um Cassiane, e começava um faxinão dentro de casa. E estava tudo dando errado. Uma época meu pai tinha ido para os Estados Unidos, tinha sido preso lá. Estava faltando coisa para comer dentro de casa, e minha mãe sempre alegre, sempre feliz, sempre com um sorriso estampado no rosto. Agora ela descobriu. Ela falou que ela sempre foi alegre porque ela é descendente de judeu. Eu falei, então o motivo da minha alegria é judeu. Eu sou judia. Só que ela é uma judia pentecostal. A gente chama ela de judia pentecostal, porque ela está com o lenço judaico na cabeça e a oração do fogo está comendo solto. Então ela é uma inspiração de alegria para mim, porque tudo pode estar dando errado. Ela está com um sorriso estampado no rosto, porque por mais que as coisas estejam dando errado, ela tem a convicção que o Deus que ela serve é o Deus que sustenta ela. E isso não vem simplesmente de ouvir pregações. Isso é fruto de um relacionamento. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando realinhar sua expectativa com o Espírito Santo. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando realinhar a sua intimidade com Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite sem motivo nenhum para celebrar. Talvez nem aqui você queria estar, porque quando nós temos um culto chamado celebração, e eu não tenho motivo para celebrar, então eu não vou. Mas eu vou para fazer uma média com o pastor Al. Eu vou porque o pastor vai me ver ali, quem sabe ele me dá um abraço, quem sabe ele conversa comigo. Talvez essa seja a sua motivação de estar aqui nessa noite, porque a sua vida está dando tudo errado, porque tudo está indo de mal a pior na sua vida. Talvez você fez o Enem recente e você não foi bem, e as suas perspectivas de sonhos, elas foram frustradas. Mas a verdade é que Deus ele nos trouxe aqui para realinhar o nosso propósito com o propósito dele, para que o nosso motivo, a nossa motivação para celebrar não seja apenas quando tudo está indo bem, quando tudo está indo certo. Aquele povo de Israel, quando eles estavam no deserto, eles não tinham, em alguns momentos, motivos para celebrar. Apesar de todas as coisas, na visão deles, eles não tinham motivos para celebrar. Então Deus ele começou a separar as pessoas. Falou, olha, aqueles que têm um coração grato, aqueles que conseguem celebrar aquilo que eu tenho feito, então esses vão conquistar a terra prometida. Então esses vão alcançar a promessa. Talvez a sua promessa, aquilo que Deus ele te prometeu, não chegou ainda, porque você não consegue ser grato, você não consegue celebrar aquilo que você tem hoje. Como que Deus ele vai multiplicar as bênçãos na sua vida se você não consegue ser grato pelo pouco que você tem? Na sua listinha de 2024 para 2025, talvez algumas coisas elas não se realizaram. E você pode olhar o copo meio vazio e se frustrar porque algumas coisas não se realizaram. Mas e as que se realizaram? E as coisas que deram certo? E o sustento que tem na sua casa? E a sua vida que não se perdeu nesse mundo contaminado? Celebrar é necessário, mas nós só conseguimos celebrar quando nós temos uma vida de intimidade com Deus. Você não vai conseguir ter motivo suficiente para celebrar quando você está afastado do propósito de Deus para a sua vida. Talvez para você conseguir ser grato a Deus, você precisa voltar para a presença dele. Talvez você precisa, para você conseguir celebrar a Deus e ter motivos para adorar o nome dele, você precisa se entregar novamente ao Senhor. Talvez você tenha andado distante de Deus e tenha feito o mínimo para não ir para o inferno. Eu tenho falado muito isso lá na igreja ultimamente. Nós somos uma geração medíocre, onde nós fazemos o mínimo para não ir para o inferno. Qual que é o limite para não ir para o inferno? É não consumir pornografia? Então eu não vou consumir pornografia. É não mentir? Então eu não vou mentir. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Mas Deus ele quer nos dar abundância de graça, ele quer nos dar abundância de misericórdia, e nós estamos nos contentando em somente não ir para o inferno. Nós estamos nos contentando em viver no limite entre ser condenado e ser salvo. Não
ser condenado e ser salvo já é muito bom. Mas Deus, Ele tem abundância para nós. Deus, Ele tem bênçãos para a sua vida. E você precisa se posicionar de uma forma que Deus ele consiga alcançar o seu coração e trazer satisfação para a sua alma. 2025, ele foi um ano, talvez, de lutas para você. 2026, ele não vai ser diferente, porque nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos provações. Porque a palavra de Deus me garante isso. No mundo tereis aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo. Tende o quê? Alegria. Tende contentamento. Porque não importa qual seja a sua provação, não importa qual seja o mundo que você esteja vivendo, eu venci o mundo. E quem venceu o mundo foi o Senhor. Celebrar é necessário, porque nós vencemos um ano. Estamos vencendo esse resto de ano. Nós vencemos um ano difícil. Talvez a política, você pode apoiar as suas expectativas, os seus motivos de celebrar na política. Talvez você possa apoiar os seus motivos de celebrar, sei lá, na seleção brasileira, que não dá motivo nenhum para a gente celebrar. Talvez você possa apoiar os motivos de celebração nas suas conquistas. Mas nessa noite Deus está nos chamando, porque nós precisamos celebrar ao Senhor. Celebrar com júbilos, celebrar com alegria, celebrar com ações de graça, porque o Senhor nos sustentou. Lá na igreja a gente entrega um papelzinho no último culto do ano, na virada. E talvez você possa pegar esse papelzinho algum dia e olhar para trás e ver que talvez o ano de 2025 não foi exatamente do jeito que você imaginou. Mas eu quero te lembrar que Deus, Ele te tirou do Egito. Eu quero te lembrar que Deus, Ele te tirou de uma escravidão do pecado. Eu quero te lembrar que Deus, Ele tem provido sustento para a sua casa todos os dias. Eu quero te lembrar que Deus, Ele te deu saúde para estar aqui nessa noite. Então talvez nada esteja dando certo, mas nós temos um Deus que é tudo para nós, porque Cristo é tudo em todos. Se isso não for motivo suficiente para nós celebrarmos, então nós precisamos rever aquilo que é a fonte da nossa alegria. E Paulo aos Filipenses, ele fala: alegrem-se no Senhor. Novamente, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Será que Deus, Ele tem sido a fonte da sua alegria? Será que Deus, Ele tem sido a fonte do seu contentamento? Será que Deus, Ele tem sido a fonte da sua celebração, ou dos motivos que você tem para celebrar? E quando nós viramos essa chave e entendemos que Deus, Ele precisa ser a fonte da nossa alegria, então tudo começa a fazer sentido, tudo começa a ficar mais leve, tudo começa a ficar mais tranquilo para a nossa vida, mesmo que o seu mundo esteja em caos, mesmo que as coisas não estejam andando conforme você queira. Eu estou alegre, porque Cristo me salvou. Então, aqui assim: estou alegre, alegre, muito alegre. Estou alegre porque Cristo me salvou. Se não for essa letra, eu acabei de inventar. A gente pode partir e cantar desse jeito. Mas eu quero te dizer que celebrar é necessário, celebrar é preciso, porque foi um ano onde Deus, Ele te trouxe até aqui. Talvez você teve livramentos que você nem lembra que Deus, Ele te livrou. Talvez você estava andando pela rua de bicicleta e Deus, Ele te deu um livramento, você não consegue nem mensurar esse livramento. Mas, Senhor, eu sou muito grato porque o Senhor me livrou. Senhor, eu sou muito grato porque todos os dias eu tenho almoço na minha casa, todos os dias eu tenho uma roupa para vestir, todos os dias eu tenho uma cama para dormir. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho família, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor que cuida de mim. Mas nós precisamos alinhar a nossa expectativa com a expectativa do Espírito Santo. E sem relacionamento com Ele é impossível. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, para que possamos orar ao Senhor, para que possamos colocar diante dEle quais são os motivos de gratidão. Você já anotou os seus motivos de gratidão? Mas talvez você tenha andado tão distante de Deus, tão ocupado com a agenda do mundo, com as suas demandas, que você tenha esquecido quais são os reais motivos para agradecer a Deus. Talvez você tenha andado tão distante de Deus que você não consegue
adorar em espírito e em verdade. Talvez você tenha andado tão distante de Deus que você não consegue expressar sua gratidão em forma de celebração a Deus. Qual foi a última vez que você agradeceu? Porque Deus, Ele te deu um sustento. Talvez você tenha andado depressivo, porque Deus não tem escutado as suas orações, ou você pensa que não tem escutado. Talvez você tenha andado com o coração triste, porque os seus sonhos não têm sido realizados. Talvez você perdeu a expectativa de vida, e os seus planos têm sido frustrados. Mas eu quero te lembrar que um dia você era escravo do pecado. Hoje você é liberto. Deus, Ele te tirou do Egito e te trouxe para a luz. Deus, Ele te retirou da condenação do pecado, da escravidão do pecado, para te dar uma nova vida. Hoje você pode ser chamado filho de Deus. E isso precisa ser motivo suficiente para que possamos celebrar ao Senhor. Talvez você não tenha motivo nenhum para agradecer, para celebrar. Mas quando nós oferecemos ações de graça a Deus, então nós produzimos um coração grato. Nós produzimos um coração cheio de Deus. Porque Deus, Ele habita no meio dos louvores. Deus, Ele habita num coração grato. Deus, Ele habita num coração alegre. Deus habita num coração disposto a celebrar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos celebrar ao Senhor pelos seus feitos em nossa vida. Queremos celebrar ao Senhor porque o Senhor não nos desamparou em nenhum momento de 2025. Ó Deus, que ano difícil para muita gente. Que ano difícil, ó Deus, para a maioria das pessoas que estão aqui. Talvez nós não temos motivos nenhum para agradecer ao Senhor, para celebrar, para dar gritos e brados de alegria. Mas quando nós olhamos para onde o Senhor nos tirou, nós somos gratos ao Senhor. E tudo que nós temos para oferecer é um aleluia. Tudo que nós temos para oferecer é um glória a Deus. São ações de graça. Porque hoje nós temos acesso direto ao Pai. Porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. E isso precisa ser motivo suficiente para adorar. Isso precisa ser motivo suficiente para celebrar. E quando nós olhamos para o nosso coração ingrato, Pai, nós precisamos rever o nosso conceito sobre o que é nos relacionar com o Senhor. O Espírito Santo que habita em nós e que produz fruto do Espírito dele na nossa vida, ele gera em nós a alegria do Espírito. Talvez tem pessoas aqui que precisam, Deus, realinhar o propósito com o Espírito Santo. Talvez existem pessoas aqui que precisam realizar o propósito que o Senhor tem para a vida delas. Talvez tem pessoas aqui que precisam, Deus, voltar para o primeiro amor, para poder começar e voltar a escutar a sua voz. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha inundar cada coração nessa noite, para que a alegria que vem do Espírito Santo possa inundar o nosso coração, e nós tenhamos motivos suficientes para celebrar ao Senhor. A nossa celebração ela não pode depender de uma circunstância, a nossa celebração não pode depender do que nós estamos conquistando, porque quando chegar o dia mau, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, para que nós possamos ter motivos para celebrar. Deus, em nome de Jesus, toca o coração dos meus irmãos aqui nessa noite, para que possamos, ó Deus, celebrar ao Senhor, para que possamos, ó Deus, dar brados de vitória, brados de alegria na Tua presença. Não é uma aprovação na faculdade, não é uma porta de emprego que será suficiente para inundar o nosso coração, mas somente a ação do Espírito Santo, somente aquilo que o Espírito Santo faz em nós. Essa é a nossa motivação, Deus. Portanto, eu te peço que o Senhor venha colocar gratidão. Coloque gratidão no nosso coração. Coloque, ó Deus, paz. E nos dê, Senhor, intimidade com o Espírito Santo para poder observar as mínimas coisas que o Senhor tem feito por nós. As pequenas coisas. Deus, em nome de Jesus, não nos deixe ser uma geração
ingrata. Não nos deixa, ó Pai, ser uma geração ingrata a tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas que podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos engrandecer o Teu nome, porque nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.